todos hão de ver quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Sabe, irmãos, Carol falou uma coisa que é muito importante, assim, sobre a questão de você estar na presença do Senhor. E o que importa, na verdade, na vida de um cristão é o olhar de Jesus para nós, sabe? Muitas vezes a vida do cristão vai ser solitária. Muitas vezes, mano. A caminhada do cristão vai ser solitária. Vai ter dia que você vai estar chorando sozinho. Vai ter dia que você vai estar orando sozinho. Vai ter dia que você vai confrontar o seu eu interior, o impostor que vive em mim, que nem tem um livro ali, o impostor que vive em mim. Se vocês puderem ler, leiam. Peguem ali na biblioteca da igreja. E vai ser aquele dia de você, tipo, falar assim, meu pior inimigo é eu mesmo. Meu pior inimigo é eu mesmo. Eu não consigo parar de mentir naquela situação quando eu estou na roda dos amigos. Eu não consigo parar de me enganar em certas ocasiões. Eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo deixar de fazer tal coisa. Eu não consigo ter aquela constância em ler a Bíblia. Eu não consigo ter aquela constância em orar ao Senhor. Eu não consigo ter aquela alegria em louvar. Sabe? Às vezes a gente vê pessoas chorando e adorando ao Senhor e cantando, sabe? Aí você fala assim, nossa, eu sou meio travado, eu queria ser assim, mas não consigo. Só que aquela pessoa foi criada com a mesma essência. A gente tem a mesma essência dela e às vezes a gente não consegue. Não é verdade? Às vezes tem uma pessoa que é super estudiosa e às vezes a gente tem o mesmo tempo que aquela pessoa tem para estudar e a gente não consegue. Então essa é a caminhada cristã. E a gente está nesse discipulado, na escola de profetas, porque nós somos uma igreja profética. E hoje eu queria trazer a parte profética para vocês, em algo que eu já estava pensando há alguns dias. E aí a pastora Vashi foi fazer a cirurgia hoje. Acabei de falar com o pastor Amosfra. Ele falou que está tudo correndo bem. Que até a questão das próteses lá, o convênio mandou, que eles estavam barrando, não queriam mandar e de repente o convênio mandou tudo certinho. Então assim, eles estão muito felizes, está correndo tudo bem lá na operação e a gente está alegre com isso também. Alguém de vocês trouxe Bíblia? Não? Tem no celular? Tá valendo. Você sabia que tem gente sendo perseguida e morrendo, perdendo a vida porque tem uma Bíblia no celular? Você sabia disso? No Afeganistão, o Talibã entra nos ônibus e as pessoas que estão dentro dos ônibus, eles pegam o celular. Se você tiver o aplicativo de uma Bíblia no seu celular, eles tiram você de dentro do ônibus e te fuzilam na calçada. Lá no Afeganistão. E Deus está falando que vai tomar o Afeganistão. Deus tem um avivamento para o Afeganistão. Esperem e vocês verão. Amém? Irmãos, o tema da nossa aula hoje é a centralidade de Cristo. Não é isso, Carol? É isso? Correto? Listo? Deixa eu só arrumar aqui o brilho da minha tela, que está em 15 segundos. Se eu não mexer no celular, ele vai desligar toda hora. Posso fazer uma oração rapidinho? Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim comigo: Senhor, essa mente é sua. Então, tira toda inquietação, todo desânimo, toda distração. Agora, neste momento, eu quero receber de Ti. Eu quero ser alimentado por Ti. Eu quero entender o que é a centralidade de Ti, Senhor Jesus. E viver
sob essa centralidade. No nome de Jesus. Amém? Então, o tema dessa parte profética hoje é a centralidade de Cristo nas ações da igreja profética. Nós somos uma igreja profética. Amém? E é maravilhoso ser da igreja profética. É maravilhoso, irmãos. Eu acompanho ministrações de várias igrejas. Eu gosto das ministrações da presbiteriana, mano. Os caras é calmão pra pregar, mas eu acho mal da hora, mano. Tá ligado? Eu gosto do Luiz Hermínio, eu gosto do Subirá, eu gosto do Bertelli, aquele apóstolo lá, que ele é doidão, que ele fica falando com os pássaros, com as árvores. É muito louco, mano. E assim, eu gosto da igreja profética. Eu nasci numa igreja pentecostal. Minha família toda era de uma igreja pentecostal. Na minha adolescência, eu saí dessa igreja que era a qual a minha família ia. E eu fui para uma outra igreja que era aos moldes da Assembleia de Deus. E lá eu recebi a palavra que eu seria um evangelista. E lá com 16 anos de idade eu não exerci isso, porque eu fui para o mundo, para curtir um pouco o mundo. E voltei com 24 anos de idade aqui já para Adelaide. E aqui eu recebi a unção de evangelista. Então, anos e anos depois eu confirmei isso. Acho que depois de 9 anos eu confirmei isso. Deus confirmou, né, na minha vida. E a igreja profética, ela tem algo que é peculiar. A igreja profética, ela tem janelas abertas para o céu. A igreja profética, ela vê além. A igreja profética, ela não está centrada no que as outras igrejas estão vivendo às vezes, sabe? Às vezes as outras igrejas estão pensando em vamos implantar um G12, vamos implantar um G não sei o que, fazer células, vamos expandir, vamos para os canais de TV. A gente às vezes vê muito disso, né? E a igreja profética às vezes ela se retrai, ela ouve do Senhor e ela começa a caminhar em cima da centralidade de Cristo. E não que Jesus não esteja nas outras igrejas, mas Jesus ele está com um mover diferente na igreja profética. Amém? Lá em Colossenses 1, no versículo 18, a palavra fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Para que em tudo ele tenha preeminência. Colossenses 1,18. Colossenses é muito, muito da hora, né? Ele é a imagem do Deus invisível, fala tanta coisa de Jesus, você fica assim... Quando eu dei aula sobre o islamismo, que eu comparei cristianismo com o islamismo, eu joguei na cara dos caras, falando sobre Jesus, a imagem do Deus invisível e tal. E a nossa oração, lembra, Jonathan? Era... Antes de começar a gravar a aula, a gente ajoelhava aqui no altar e a gente falava: Senhor, nós queremos converter muçulmanos. Se um muçulmano assistir essas aulas e se converter a Ti, já tá bom. Já tá bom. Já tá bom, já valeu, mano. Você já pensou um muçulmano se convertendo a Cristo através das nossas aulas? E aí a gente fez esse comparativo e a gente jogou na cara deles. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é a perfeição, ele conciliou tudo. Toda a criação foi conciliada com Deus através do sacrifício de Jesus. Sob ele está o senhorio, a governança. Ele é soberano sobre tudo. E a igreja profética, ela age sobre isso. A verdade é que Jesus é o nosso centro. Jesus é o nosso centro. E no dia que Jesus não for mais o centro da igreja profética, não for mais o centro da Adelaide, nós vamos deixar de ser noiva e nós viraremos outra coisa que eu não sei. Muitas vezes Deus confrontou a gente nesses anos de caminhada. Muitas vezes a gente estava pensando em coisas e de repente Deus chegou assim: para, não quero nada disso. Sabe? Cezinha, Carol, aqui são testemunhas. A gente sempre falava de uma igreja para 1.200 pessoas. De repente Deus falou: não, a igreja de vocês vai ter 400, 500 pessoas. Mas vai ter uma rotatividade que vai chegar nesse número. Mas eu quero uma igreja para 500 pessoas. E a gente: amém, Senhor. Tá certo.
E eu quero ilustrar o posicionamento da igreja profética através de 4 profetas no Antigo Testamento. Amém? E por último, depois de falar sobre essas perspectivas, não vou exaurir todo o tema, não vou conseguir falar tudo que poderia falar, não é esse o intuito, mas é dar um panorama para a gente se situar como igreja profética, como Cristo está entronizado na nossa igreja, na nossa cosmovisão, na nossa conduta, na nossa posição, no nosso andar, no nosso agir. Amém? E assim, eu não estou na The Lion desde o início. A igreja começou lá na garagem da pastora Eliane e faz acho que mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, mais ou menos. E assim, eu vim para cá já faz 8 anos, tá? Eu me batizei nessa igreja em 2016, dia 16/7/2016. Foi quando eu me converti. Eu guardo essa data porque quando eu aceitei Jesus, na verdade, eu nem lembro, que foi lá naquela igreja que eu era de Peruíbe, então eu não lembro a data. Mas é isso. Amém? Então vamos começar falando sobre Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta do 6º século antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele foi contemporâneo de Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel e de Sofonias. Então no tempo de Abacuque nós temos aí vários profetas profetizando. E Deus usando cada um da sua maneira. Mas o porquê eu quero começar com Abacuque? Para mostrar a centralidade de Cristo na igreja profética na The Lion. Lá em Abacuque 1, no versículo 2 e 3, fala algo muito interessante. Tem até uma ministração da pastora Vashi que fala sobre a igreja profética nos moldes de Abacuque. Mas lá em Abacuque 1, (2 e 3) fala assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Aqui o profeta, ele vê o jugo do Senhor sobre a nação. Sabe? E ele está sentindo aquela dor de ver o povo dele ser destruído. E a palavra do Senhor era dura. E ele chega para Deus e ele fala assim: Senhor, por que tu está fazendo isso? Não é certo. Nós somos o teu povo. Como que você está destruindo o teu povo? Que tu resgatou lá do Egito, que tu fez a promessa para Abraão, que tu fez tantas coisas, caminhou com a gente no deserto, derrotou os nossos inimigos, e como que você está destruindo o teu povo? E aí ele chega para Deus, ele faz esse questionamento, e aí ele espera a resposta de Deus. Amém? E nós como igreja profética, irmãos, não pensa que tipo assim, às vezes Deus fala assim muito sobre promessas que estão vindo. Ele fala sobre empresas, ele fala sobre casamento restaurado, ele fala sobre diversas coisas. Para cada um de nós ele tem promessas. Mas você pode ver que de repente ele toma o culto, ele fala: clama pela fronteira. Aí fala: meu povo, vai acontecer uma revolução nesse país. Meu povo, tal coisa. Igreja, tal coisa. E você vê que Deus, ele tem as preocupações dele. E ele não deixa em oculto as preocupações dele. Ele fala para a igreja profética. E a gente ouve.
E Abacuque, ele sabia das promessas que o povo tinha, ele vê a destruição, mas ele fala, para quem que eu vou recorrer? Estou vendo caos, estou vendo destruição, para onde eu vou? Para onde vocês acham que Abacuque vai? Para onde que o profeta tem que ir? Para onde que a igreja profética tem que ir? Para onde que o cristão tem que ir? Para os pés de Jesus. É a centralidade de Jesus nas nossas vidas. Ele é o centro, que nem o Cezinha começou, mano, muito louco. Se Jesus está no meio, se o meu foco é Jesus, o financeiro tá mais ou menos, calma aí, mas Jesus está aqui, então ele vai avivar o financeiro. Mas o casamento, mas Jesus está aqui, ele vai avivar o casamento. E por aí vai nas outras áreas também. Amém? Então nós, como igreja profética, nós vemos o mal, vemos a injustiça, mas nós clamamos a Deus. É uma característica da igreja profética esse posicionamento, essa empatia de ver o sofrimento e se colocar no lugar do outro, de ver o morador de rua e falar, Senhor, entra com provisão, Pai. De ver uma guerra e falar, Senhor, entra com a paz, leva a tua paz. De ver catástrofe e clamar. Esse é o espírito do profeta, esse espírito de clamor. Nós podemos ver destruição, mas a gente clama ao Senhor porque a gente acredita que Deus pode melhorar tudo. Amém? Então o ministério centrado em Cristo, ele tem essa visão macro das coisas grandes e micro também das coisas mínimas, específicas, pessoais. Sabe, tipo assim, a gente está aqui na igreja e fulano ali está precisando da porta de emprego. A gente já começa a interceder. Daqui a pouco tu pensa que não. O irmão tal fez um pix pro irmão lá, do nada. Ninguém nem falou nada. O irmão foi ofertado com pix. O irmão recebeu uma cesta básica. O irmão recebeu uma proposta de emprego. Então isso é da atmosfera profética. Essa questão de se colocar, de ter a empatia e de clamar ao Senhor e de fazer essa ação. Amém? E isso é a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Abacuque, ele fala bem assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele vê a destruição, ele se queixa para Deus. Deus vem e fala, eu vou fazer por causa que o povo pecou nisso, naquilo outro. Eu tenho justiça e eu vou fazer. E aí como que a Adelion se prostra? A Adelion, ela vai para a torre de vigília. E a gente fica olhando e falando, Senhor, a gente fica lá clamando, Senhor, manda a resposta. A igreja profética vai lá, Senhor, manda a resposta. Manda a resposta. Por mais que seja justo, Senhor, mas se compadeça de nós, tem misericórdia. E a gente fica nesse clamor. E isso é uma característica dos profetas. A gente vai ver todos os profetas. Nenhum profeta se alegra com a destruição. Assim como Deus não se alegra com a destruição. Isso é uma característica da igreja profética. Amém? Lá em Abacuque 3, do 16 ao 19, fala assim, ouve isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Então Abacuque, ele recebe a notícia aqui, ó, eu vou destruir, Deus fala, né, eu vou destruir essa nação, eu vou trazer um povo de longe, muito mais forte que vocês, para cobrar, para trazer justiça. Mas depois disso, eu trarei um renovo, eu trarei restauração, eu trarei uma nova história para a nação de Israel, para a nação de Judá. E eu vou cobrar também esses inimigos que vieram pisotear em vocês. E o profeta, ouvindo isso, ele olha para o futuro. Aí que você entende quando eu falo que a igreja profética, ela tem uma janela aberta para os céus. Que às vezes tem outras igrejas que vão estar aqui na situação que está acontecendo no agora, e as outras igrejas estarão se movendo nessa situação aqui, mas a igreja profética vai estar lá na frente. É difícil acompanhar isso. É difícil. É difícil porque às vezes você pode falar assim, mas é a criminalidade. A gente devia estar orando por criminalidade. Aí Deus manda a gente orar por avivamento. Não, mas está aumentando os casos de infarto. A gente devia estar orando por cura. Mas Deus está mandando orar por missões na África. Entende? Então o profeta, ele caminha desse jeito. A igreja profética caminha desse jeito. E assim, não é para todo mundo, não é para todo mundo. Mas se vocês estão aqui, é porque Deus vê o profético na vida de vocês. Vocês já vivem o profético. É uma escola de profeta e vocês estão aqui, sabe, numa segunda noite. Poderiam estar fazendo um monte de coisa, mas vocês estão aqui para aprender o que é essa visão profética, que é a igreja profética. E Deus se alegra com isso. O Abacuque, ele não recebe a resposta que gostaria. Era justo o castigo de Deus. Era justo o castigo que estava sobre o povo. Mas em tudo isso, Deus ainda tinha restauração para a nação e cobrança para os inimigos do seu povo. Outra característica da igreja profética que nós temos é a sede de justiça. Outra característica da igreja profética é a sede de justiça. Como no passado os profetas eles clamavam por justiça, a igreja profética ela clama por justiça. A igreja profética ela vê uma injustiça e ela não fica acuada. Mas a igreja de Cristo ela avança. Porque Cristo ela avança também em meio às dificuldades. Está conturbado, aí que Jesus faz o negócio acontecer. Está em guerra, aí que Jesus faz o negócio acontecer. Está difícil, está tendo perseguição, aí que Jesus faz as coisas acontecer. No ano passado, durante essa guerra de Israel com Hamas, numa noite só, 200 muçulmanos tiveram um sonho com Jesus Cristo e se converteram ao cristianismo. Lá em Gaza, bomba caindo, os caras lançando míssil, tudo conturbado, o cenário não era para evangelização, vamos dizer assim, né? Um cenário de perseguição, de morte, de catástrofe. Jesus vem nos sonhos desses homens, fazem-os sonhar com Cristo. Eles veem Jesus nos seus sonhos, eles se convertem e eles vão procurar na onde que tem um cristão aqui para me falar que eu me converti a Jesus. Entende? E assim como os profetas clamam por justiça, a igreja profética ela clama por justiça. A justiça faz parte do ser de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, mas também é justiça. Amém? A Bíblia fala que Jesus foi o único justo. O único justo foi Jesus. O único que fez obras de justiça, o único que foi incorruptível, o único que não cometeu pecado, o único santo. E convém que uma igreja profética busque se assemelhar àquele que é a cabeça da igreja.
pois justiça faz parte da sua essência. E no profeta Amós, nós vemos a sede de justiça que Deus gera no coração do profeta. Jesus fala sobre isso lá no Sermão do Monte. E nós vemos que lá no Antigo Testamento, os homens de Deus, eles têm essa sede de justiça. E a igreja profética, ela tem essa sede de justiça. Nós podemos ver em nosso país e no mundo que, sabe, parece que há um limite, há um relógio, há um tempo, há um cronômetro, há uma comporta que se rompe quando chega no limite da injustiça no mundo. E quando esse limite está prestes a se romper, Deus levanta os profetas. Deus levanta os profetas. E os profetas apregoam arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então nós vemos como a visão que eu falei num culto passado, mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver com a irmã lá nos Estados Unidos. Ela não era nem pastora, ela não era pregadora da noite. De repente o Espírito Santo tomou ela, ela começou a chorar e ela falou que teve uma visão de um dragão vermelho sobre o Brasil e que igrejas subiam sobre esse dragão para se aliar a esse dragão. Mas de repente uma parte da igreja se levantava profeticamente em intercessão e começava a lançar flechas e começava a clamar ao Senhor para a derrubada desse dragão. E aí a gente vê que Deus tolera até certo ponto, mas de repente Ele levanta os profetas e começa a pipocar os profetas. E a igreja profética começa a se levantar e começa a clamar. Lá em Amós, no capítulo 7, no versículo 14, nós vemos que a palavra fala assim: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Ele pega um agricultor e fala: se levanta daí, vai profetizar. Profetiza arrependimento. Profetiza arrependimento. Então Deus levanta a igreja profética para clamar, para pedir o povo para que se arrependam. E é uma característica da igreja profética mundial, não só da The Lion. Tem muita igreja que não está falando mais sobre Apocalipse. Tem muita igreja que não prega mais sobre Apocalipse. Tem muita igreja que não prega mais sobre arrependimento. Tem muita igreja que não prega mais sobre cruz, sobre pecado, sobre transformação, sobre moralidade também. Tem muita igreja que deixou de pregar, verdade, gente. Tem igreja que deixou de pregar. Mas você vai ver uma característica da igreja profética que é essa centralidade de Cristo e a centralidade no que Cristo quer fazer na nação, no seu povo. Então, a gente vai ver como Deus levanta um agricultor, Deus levanta um homem no meio do palácio, Deus levanta um eunuco, como Daniel provavelmente era um eunuco. Deus levanta um homem como Jeremias, Deus levanta um homem como Eliseu, que era um fazendeiro. Deus levanta um homem como Moisés, que era um ex-príncipe do Egito e de repente um pastor de ovelhas. E Deus levanta os homens sem se importar com o seu nível social, com o seu nível financeiro, com o seu nível intelectual. Mas Ele levanta bocas proféticas para clamar por justiça. Porque a taça de justiça, de injustiça, a taça da ira do Senhor está prestes a transbordar. É necessário que o povo se volte ao Senhor. A palavra fala lá em Reis, sobre um rei chamado Josias, que ele assume o reinado muito novo. Ele assume o reinado, se eu não me engano, com 8 anos de idade, sobre Judá. E aos 18 anos de idade, os sacerdotes acham o livro da lei.
estava empoeirado, estava esquecido, o povo tinha se corrompido. E os sacerdotes leem o livro da lei para o rei Josias, e ele se entristece. Ele se entristece, ele fala: o povo todo pecou contra o Senhor, e ele manda chamar um profeta, e a profeta vem e fala: ó, realmente o povo pecou contra o Senhor está para trazer destruição sobre esse povo, o Senhor vai trazer destruição sobre Judá. E ele rasga as vestes dele, ele cobre-se de cinzas, ele chama o povo e lê de novo a lei perante o povo, e o povo se arrepende, o povo chora, o povo fala: Senhor, misericórdia, a gente pecou contra ti. Sabe o que acontece? Os assírios, eles haviam invadido o reino do norte, o reino de Israel, e eles haviam tomado o reino de Israel. Mas o reino do sul, o reino de Judá, ainda resistia. Mas pela força dos assírios, eles tomariam Judá, que era muito menor que Israel. Mas aí o Senhor fala assim: porque vocês se arrependeram, eu não trarei destruição nessa geração. Está entendendo? O arrependimento do povo faz com que o jugo do Senhor seja adiado. O arrependimento de um homem, de um rei, o arrependimento de Jerusalém, como capital ali, de todo o povo, faz com que o jugo do Senhor seja adiado. E o jugo do Senhor é adiado, o reino do norte é tomado, o reino do sul não é tomado, é preservado, e depois de 70 e poucos anos, aí vem. Mas por que vem? Porque o outro rei que seguiu, que veio posterior a Josias, ele volta a fazer aqueles pecados, a idolatrar, a fazer o povo se corromper e por aí vai. E aí Deus vem com justiça. Mas o arrependimento, ele pode mover, ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode parar esse relógio. Então Deus levanta profetas porque Ele não quer destruir o povo, Ele quer o arrependimento. Mas Ele coloca essa sede de justiça no nosso coração, porque tem que pipocar, irmãos, os profetas têm que se levantar. Então quando a gente está com essa sede de justiça, que sabe, sei lá, você está assistindo o Brasil Urgente, o Cidade Alerta, e tu vê aqueles crimes e de repente um cristão normal às vezes vai falar: oh Senhor, que coisa triste. O profeta não, ele vai falar: Senhor, entra nessa causa, Pai, muda isso, transforma isso, e vai te colocar para orar, para clamar. Amém? Então é isso que acontece no coração do profeta. Deus coloca uma sede de justiça para que o profeta comece a interceder em cima daquilo que o Senhor tem para fazer no nosso povo, no nosso país, no mundo. O profeta, ele se entristece com a situação do mundo, assim como Deus também se entristece com a morte do ímpio. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, 11, fala: disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não se alegra com a morte do ímpio. E a igreja profética, ela sabe disso. Às vezes a gente vê alguns irmãos meio religiosos que parece que eles são mais santos que Deus, na verdade, né? São mais justos que Deus. E parece que os caras têm uma alegria quando está acontecendo alguma catástrofe. Ah, Deus tem que pesar a mão mesmo, tem que fazer mesmo, e não sei o quê. Mas não, o coração do profeta, ele vai estar triste, porque ele sabe que vem destruição e ele não quer, ele quer misericórdia. Então é assim com a igreja profética. E a gente vê lá em Jeremias, no capítulo 9, depois se vocês quiserem, leiam o capítulo 9 de Jeremias, porque ele chora pela destruição do povo. Ele chora porque ele vê que o povo está pecando, continua no pecado, e mesmo clamando por justiça, mesmo clamando por arrependimento, mesmo falando o que Deus está para fazer, o povo não se arrepende. E ele chora porque o coração do profeta
o profeta ele entende o coração de Deus. Entendendo o coração de Deus, há essa simbiose, sabe? O coração do profeta se torna um só com o coração de Deus, ele também chora. Então é característica da igreja profética também ver a desolação e chorar, porque sabe que Deus está triste com essa situação. Amém? Mas o coração do profeta, o coração da igreja profética, na centralidade de Cristo, não é só choro, não é só tristeza, não é só ver coisas ruins acontecerem, mas também é esperança. É crer em dias melhores, num futuro melhor. Amém? Lá em Daniel, no capítulo 9, do 2 ao 3, fala que Daniel examinou os livros de Isaías e ele viu que o cativeiro seria de 70 anos. O cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos. Então ele começa a clamar: Senhor, tu falou através do teu profeta, liberta o teu povo, liberta o teu povo. E esse é o clamor dele. O profeta, ele também age em cima de palavras antigas, de profecias antigas. Nós temos profecias aqui para o nosso país. Temos profecias do último avivamento, nós temos profecia que nós seríamos o celeiro do Evangelho. Nós temos profecias da cura que virá às nações através do Brasil. E nós estamos vivendo em cima dessa palavra. As igrejas proféticas do Brasil estão vivendo em cima dessa palavra. E Deus, ele tem um tempo diferente. Amém? Então, já encerrando aqui, eu quero falar só algumas coisinhas aqui, nesse tempo que eu estou aqui na igreja, que a gente viu o mundo vivendo coisas, a igreja brasileira vivendo coisas, e nós vivemos coisas que não tinham nada a ver com o que eles estavam vivendo. Sabe? Tipo assim, sei lá, a igreja pensando em marcha para Jesus e nós pensando em outra coisa. E por aí vai. Que nem, por exemplo, 2017. Deus nos mandou orar pelo fim da guerra da Síria e pela saída dos cristãos que lá estavam. 2017 isso. A guerra estava começando lá. Começando, estava no meio, não lembro, mas Deus mandava, clama pela minha igreja que está lá. E a gente começou a clamar. Aí vocês veem lá, eram os motivos de oração. A gente tinha nas quintas-feiras, só que não tinha louvor, era só oração. E aí a gente clamava aqui, se jogava no chão, chegava aqui, ajoelhava, e vinham as pessoas para clamar. A gente tinha um monte de motivo de oração. Você vê que tinha missão pelo mundo, a igreja perseguida, avivamento nos Estados Unidos, que o Senhor tem falado até hoje, que os Estados Unidos está em julgo, mas também vem um avivamento por lá, avivamento na América Latina, queda da corrupção, por Osasco, fim da guerra na Síria, conversão dos judeus. Então não são coisas novas, são coisas antigas que a gente já está orando desde lá do passado, porque Deus mandou a gente orar, Jesus mandou a gente orar. Em 2020, Deus nos manda clamar pela proteção dos moradores de Osasco, antes da pandemia começar. Não tinha começado a pandemia, Deus falou, pegue tantas pessoas, vão e unjam as entradas de Osasco, porque virá uma pandemia, virá uma doença assim, assado, tal, e clamem para que não venha a ser afetada a igreja a cidade de Osasco. Porque quando a pandemia veio, a gente viu, a Itália mesmo foi algo catastrófico, muitos países foram catastróficos, e a gente viu que Osasco, por mais que houveram mortes, não foi algo assim tão... Porque pelo que falavam, parecia que a gente ia estar andando pela calçada e ia cair gente morta, sabe? Milhões, né? Falaram de 3 milhões em alguns meses, imagina 3 milhões de pessoas morrendo em alguns meses. Só que Deus falou, antes da pandemia começar, vão e unjam as entradas da cidade. Em 2021, Deus nos manda orar pela Ucrânia e pela saída dos judeus que lá estavam. Então a guerra começou em 2022. A Rússia invade
lá em 2022, certo? Só que Deus em 2021 começa a mandar a gente, clama para que os judeus saiam de lá, clame pela Ucrânia, entre em oração, entre em guerra de oração pela Ucrânia, clame para o meu povo sair de lá, para os judeus saírem de lá, porque é um cumprimento profético também, é um cumprimento profético no sentido do quê? Dos judeus voltarem para a sua terra. Então tudo isso está acontecendo, é profético para que os judeus voltem para Israel. Em 2022, 2023, Deus nos mandou clamar pela Argentina, pela queda do governo que lá estava. A Argentina estava passando fome, eles estavam caçando alimentos no lixo. Eles estavam desenterrando carnes podres que eram enterradas. Sabe quando apodrece a carne nos frigoríficos, eles enterram? Os argentinos estavam lá cavando e recolhendo essas carnes podres para se alimentarem. Tamanha a destruição que estava econômica naquele lugar. Deus mandou a gente clamar, e Deus falou que entraria e que tiraria esse governo, e Deus assim fez. Deus assim fez. A gente viu que mudou o governo. Não que tenha um governo perfeito, não, são homens, são todos falhos. A salvação para a Argentina e a salvação para o Brasil continua sendo Jesus. Amém? E essa é a centralidade de Jesus na nossa igreja. Se a gente vê lá no nosso canal do YouTube, né, Jonathan, tem profecias e profecias e profecias. Eu não sei me situar. O que é essa Adeline? O que é essa igreja? Vai lá no YouTube, olha lá. Palavra profética. Olha o tanto de profecia que tem. Tem dezenas de profecias. Dezenas de vezes que Deus usou o profeta Amós. E a gente tem diversos assuntos que Deus fala ali. Amém? E a igreja profética centrada em Cristo é isso. A centralidade de Cristo é você entender o coração de Deus, você ter um sentimento com Deus, você orar em cima do objetivo que Deus quer para a sua nação, é você clamar em cima daquilo que Deus quer fazer no nosso tempo, é você ter esse discernimento de tempo como Daniel, que chega, opa, calma, essa profecia fala de 70 anos, então é isso, Senhor, chegou 70 anos, liberta. Então é isso. Essa é a centralidade de Cristo, é viver o Kairos de Deus, é entender, é ter esse sentimento, é ter essa visão e esse caminhar com Ele, porque Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio, amém?